boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa live. Boa noite, vamos esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Quem estiver vendo depois já pode avançar lá pelos 2 minutos que a gente vai começar. Boa noite, quem que tá aí? Tárcio, Leia, Camila, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Elisete, boa noite, minha linda. Vamos esperar o pessoal entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Ok, Leia falou que sim. Vou baixar um pouquinho aqui. Boa noite. Saudades, vamos matar as saudades hoje, pessoal. Vamos lá. Tudo certo? Legal. Que maravilha. Vamos esperar mais uns minutinhos para o pessoal entrando. Enquanto isso, eu vou conversando um pouco com vocês, né? Estive sumida aí essas últimas semanas. Estou, aliás, em 36 semanas hoje, daqui a pouco 37. Então, daqui a pouco o bebezinho aí tá vindo a qualquer momento, gente. E esse é um processo também que eu quero conversar com vocês, porque tem sido muito intenso, muito transformador. E eu tenho muito para compartilhar com vocês com relação a todo esse processo de maternidade que eu tenho vivido. E tá sendo muito, muito, muito legal, muito profundo também. Mas, né, como vocês sabem que eu primeiro vivo toda a experiência para depois passar para vocês. Então eu tô me permitindo viver esse momento para depois poder compartilhar aí sim com todas as informações, né, tendo passado por esse processo todo. E hoje, né, resolvi vir aqui dar um oi, matar saudade de vocês, conversar, porque a gente tem aí um período, né, de muita intensidade energética. E com certeza vocês que estão aqui, né, que me acompanham, vocês já sentem isso também. Tenho muitos empatas aqui que me acompanham e eu tô sentindo muito profundamente. Então vim aqui para conversar com vocês sobre isso. Tô com cara de mamãe, gente, vocês acham? Ai, que legal. Boa noite, Jaci. Mavis tá aí, Caetano, boa noite, Zete, Sandra, Mariane, linda, obrigada. Ariel, acabou de entrar, boa noite, Ariel, maravilhoso. Saudades também. Vamos matar a saudade hoje, gente. Tava com saudade de vir aqui conversar com vocês, falar, mas enfim, né? Tudo faz parte do processo, que é tanto meu particular, né? Mas é do coletivo também. E hoje, gente, eu venho trazer aqui uma questão, uma atualização energética que vem aí, olha, desde o dia 18 e a gente vai sentir aí por esses meses, né? Agora final de maio e fortemente em junho. Então, né, como a qualquer momento o bebê vai nascer aqui, eu também parei com tudo, senti de vir aqui conversar com vocês sobre isso. Quem aí está sentindo alguma alteração energética, mudança de humor, sensações no corpo esses últimos dias aí, coloquem aqui para mim nos comentários, para eu ver como que vocês já estão sentindo essa mudança energética que oficialmente começou no dia 18. Então, no dia 18 a gente teve uma grande virada energética e essa virada ela vai se estender aí, vai se intensificar, principalmente de agora, né, até o comecinho de junho,
mas a gente vai ver reflexo delas, dessa transformação, até o final do ano, gente. Então é muito intenso, muito forte toda essa transformação que a gente vai ver. Ariel tá sentindo, Elisete também, Mônica muito ansiosa. Quem mais, gente? Tatá, minha linda, boa noite. Obrigada. Como que vocês estão sentindo essa mudança, gente? Oficialmente começou dia 18. Eu senti no mesmo dia que aconteceu. E daí fui procurar, né? Fui entender, enfim, né? A gente sempre recebe depois as respostas e tô aqui para compartilhar com vocês o que que vai ser isso e o que que a gente pode esperar, né? Porque olha, vai ser até o final do ano essa mudança aí, então é forte. Até o final do ano. Pior que é, Ariel. Tranquilidade e ansiedade flutuando. A Sandra também tá sentindo. Até o final do ano, gente. Então, o que que aconteceu? Né? Dia 18, eu tenho até uma história para contar para vocês. Porque como que eu fui sentir isso? Vocês que estão me acompanhando aqui há bastante tempo, sabem que eu tô muito ligada ultimamente na astrologia védica. Essa conexão com a astrologia védica aconteceu assim de forma natural. Por quê? Porque eu comecei a captar muito as energias, muito essa flutuação de energias. E toda vez que eu captava essa flutuação de energias, eu ia pesquisar e acabava encontrando uma explicação na astrologia védica, né? Então foi se intensificando esse meu contato com a astrologia védica. E é batata, assim, eu falo que toda vez que acontece alguma coisa que eu vou procurar, acaba que algum trânsito mudou e sempre na astrologia védica eu encontro as respostas. Então eu acho essa uma ferramenta maravilhosa e hoje eu vou compartilhar com vocês também algumas questões de astrologia, mas, né, também da minha experiência pessoal. Então, dia 18, eu tive uma consulta, né? Eu tô fazendo meu pré-natal, enfim, e eu fui lá na unidade de saúde fazer a minha consulta como sempre. E de repente, gente, quando eu tava lá na unidade de saúde, começou a me dar uma ansiedade que vocês não têm noção. Uma ansiedade, um medo começou a vir, né? E eu sempre faço bastante processos autoconscientes, então foi muito estranho para mim, porque fazia tempo que eu não adentrava nessa energia de medo. De verdade, gente, foi assim, muito e muito tempo, desde que começou a pandemia, né? Desde que começou todo esse processo, que eu não sintonizava nessa energia. Para mim foi um choque, né? Aquilo ali acontecendo e eu dentro daquela unidade de saúde. E começou a me dar uma ansiedade, uma falta de ar, uma taquicardia e todos aqueles pensamentos de medo, né, com relação a eu estar ali dentro, vulnerável, enfim, né? E ao mesmo tempo que foi me dando isso, eu tive que ir me acalmando, né? Porque quem faz autoconhecimento é assim, gente, a gente sabe que a gente tem várias partes da gente, né, que não adianta renegar, a gente tem que olhar para aquilo e acolher. E foi o que eu fiz ali, né, naquele posto de saúde, me acalmando, né, trazendo para a realidade, trazendo para a verdade do ser. Enfim, fui fazendo isso o dia inteiro. Voltei para casa, já estava mais tranquila, mas ainda estava bem assim abalada, né? Então senti de fazer práticas de purificação. Eu faço bastante práticas de purificação pela respiração, né? E também usando transmutação, visualização com chama violeta, realmente com fogo também. O fogo é excelente transmutador, então acender uma vela, ficar na frente de uma vela, passar a chama assim por seu corpo, ou o incenso, sentir o calor do incenso, isso é ótimo para transmutação também. Então fui fazendo todos os processos que eu sabia, né? Me conectei e tudo que eu fui sentindo ali eu fui fazendo.
mas eu achei muito estranho, porque fazia tempo que eu não sintonizava com esse tipo de energia, então eu pensei assim, alguma coisa aconteceu a nível global, não é possível que de repente essa energia mudou assim do nada, né? E, enfim, fui fazendo as práticas e durante as práticas de purificação eu recebi uma mensagem linda que eu já vou compartilhar com vocês, mas também fui pesquisar, né? E nessa pesquisa eu encontrei, novamente na astrologia védica, uma explicação, na verdade, né, as sincronicidades. Me apareceu, né, no YouTube um vídeo falando Saturno entra em estado estacionário. E daí, senti de clicar nesse vídeo, quando eu vi que dia que Saturno entrou em estacionário, justamente no dia 18. Então, gente, para quem tá aí acompanhando os trânsitos astrológicos, o que acontece? Saturno, planeta Saturno, tem um grande papel aí em toda essa situação que a gente está vendo a nível mundial. Então, lá em 2020, né, em fevereiro de 2020, eu fiz uma live junto com uma querida amiga minha, a gente falando sobre esses trânsitos, sobre a conjunção que ia ter e que a partir dessa grande conjunção a gente ia ver muitas transformações aí no planeta. E Saturno está envolvido em todos esses trânsitos, todas essas grandes conjunções, está envolvido Saturno. Por quê? Saturno chamam na astrologia de o grande senhor do karma. Ele é o planeta que ele vem dar a ordem, né? Ele é como se fosse o pai, né, rígido ali, o pai dando a lição. Então não é karma no sentido de coisa ruim, né? Apesar que ele é levado muito por esse lado. Mas na verdade, todas as lições que a gente tem, né? Todas as coisas que acontecem para nos incomodar de alguma forma, é o estopim de um grande crescimento. Então, se não tiver, né, uma coisa ali para incomodar, a gente não sai do lugar, né, gente? Fala a verdade, a gente fica ali na zona de conforto, fica parado no lugar que a gente tá e não sai do lugar. Então, Saturno na astrologia é justamente o planeta que vai vir trazer esses incômodos, sabe? Ele vai vir trazer situações onde que você é forçado ali a sair da sua zona de conforto e fazer o que você tem que fazer, né? Simplesmente isso. Se você resistir às mudanças que Saturno vem trazendo, isso acaba levando a sofrimento, porque sofrimento não é dor, né? A dor ela é uma coisa rápida. Sofrimento é o apego à dor, a resistência em você desapegar daquilo. Então, quando você fica preso numa situação, vamos, por exemplo, né? De repente você foi demitido do seu emprego. Isso é uma dor, aconteceu ali na hora. Mas se você ficar, ai, mas meu emprego, ai, mas por quê? Mas que injustiça, mas não sei o quê, né? E ficar ali batendo naquela tecla que já foi, em vez de você procurar outra coisa, né? Sair do lugar, aproveitar essa oportunidade de mudança, você ficar ali preso no que já passou, isso é sofrimento. E Saturno, ele vem trazer bem isso. Ele vem trazer mudanças drásticas, né? Que proporcione um movimento, uma mudança. Se você se dispor a ir em direção ao futuro e fazer o que tem que fazer, se deixar levar por essa mudança, você vai ter uma transformação magnífica, você vai crescer como você nunca cresceu em períodos anteriores. Porém, se você ficar ali agarrado naquilo que já passou, aí sim, né, as transformações, de qualquer jeito você vai crescer, de qualquer jeito você vai ter que amadurecer. Mas não precisa ser sofrido, né? Pode ser mais fácil. Então, Saturno é isso, né? Representando esse pai rígido, né? Esse senhor do karma, esse astro que vem trazer mudanças, incômodos e movimentações para a gente crescer.
o motivo, né, o objetivo todo é o crescimento. Mas aí, né, esse período de Saturno vai ser como você se deixar, né? Depende de você, depende do que você escolher. E no dia 18, né, aproveitando aí, na verdade, linkando com toda essa transformação que a gente já tá vendo desde 2020, Saturno atacou, né, de novo. Então, Saturno entrou estacionário no dia 18. Um planeta entrar estacionário significa que ele para, né? Significa que ele diminui tanto a velocidade que parece que ele tá parado. E ele vai ficar nesse período, né? Ele começou no dia 18 e até dia 23 ele vai estar estacionário e dia 23 ele entra retrógrado. Adivinha que signo? Segundo a astrologia védica, claro, né? Capricórnio, que é o signo de exaltação de Saturno. Ou seja, gente, todo esse período que a gente está vivendo aí de, né, não falaria uma destruição, né, mas é uma reconstrução das estruturas. É um desafio que vem para a nossa estrutura social como um todo, para a gente se reconstruir, né, e começar a fazer de outra forma. Então, Saturno, continuando todo esse processo aí que a gente está vendo da nova era, tá de novo na área. E dia 18 justamente entrou estacionário, dia 23 entra retrógrado, e a partir de então a gente vai ver aí uma série de mudanças, agitações, sabe? Quando a gente acha assim, agora vai dar tudo certo, agora vai ser tranquilo, agora tá tudo tranquilo, agora é daqui para melhor. Então, né? Só que não. Por quê? Porque Saturno vem justamente trazer essas mudanças novamente. Então, assim, pense que Saturno começou lá em 2020 com as conjunções, né, com a interação com todos os planetas no signo de Capricórnio. E ele foi indo, fazendo interação com um, fazendo interação com outro, beleza. Aí agora, no começo de 2021, Saturno estava andando bonitinho em direção ao signo de Aquário. Estava andando bonitinho e o que a gente estava vendo na sociedade, a nível mundial, as vacinas saindo, as coisas andando, parecia que estava tudo, né, numa ascendência, por assim dizer, num fluxo de melhora, né, que tudo ia retornar à normalidade, porque, gente, não tem mais normalidade, não. A gente vai criar uma nova normalidade, porque tudo isso que está acontecendo no mundo não é para voltar as coisas como estavam, mas é sim para gerar uma grande transformação que sim é o estopim da nova era. Mas enfim, né, a gente estava vendo aí as vacinas saindo, né, as coisas parece que andando, parece que estava tudo fluindo para uma volta à normalidade. Aí, o que aconteceu? Começaram a falar em terceira onda, né? Começaram a falar em terceira onda, os lockdowns começaram novamente, né, em várias cidades, em vários estados, e começou a CPI da saúde, né? Tem aí indícios de manifestações para o final do mês. Então tem muita coisa já acontecendo. Eu vejo que como que nada é separado, né? Tudo tá conectado uma coisa à outra. Então é justamente isso que a gente vai ver. A partir do dia 18, muita coisa começou a surgir e de agora até junho, principalmente, a gente vai ver aí muita movimentação, tanto em relação à pandemia no geral, como em relação às estruturas, governos, políticos, enfim, tudo que faz parte da nossa estrutura social,
patriarcal, né, muito bem conceituada até então, vai começar a ruir mais e mais, né, porque já está ruindo, mas a gente vai começar a ver rachaduras e rachaduras maiores, e as coisas que estavam lá dentro do baú vão começar a sair, a caixa de Pandora vai se abrir, gente. Então, muitas coisas acontecerão. Então, a gente tem Saturno estacionário a partir do dia 18, a partir do dia 23 entra retrógrado, ele fica nesse movimento retrógrado até em novembro, por isso que eu falei dessa questão de até o final do ano, porque é como se assim, Saturno estivesse saindo, né, tipo assim, agora eu vou dar um alívio para vocês, e daí ele volta, tipo, refazendo a lição. Vocês entenderam a lição? Vocês entenderam sobre o que tudo isso se trata? Vocês entenderam? Né? Saturno vem reaplicando a prova, por assim dizer. E ele fica nessa retrogradação até novembro. E dentro desse período a gente ainda tem outros trânsitos bem importantes, como o eclipse lunar que vai acontecer no final do mês. Então, dia 26 agora desse mês, a gente tem um eclipse lunar. E eclipse, gente, quando ocorre os períodos de eclipse, são transformações intensas, né? Então, é um ápice aí do que a gente está vendo no mundo de transformações. Então, dia 26 a gente tem o eclipse lunar, dia 10 de junho a gente tem o eclipse solar. Esse período entre eclipses são períodos de finalizações. É como se fosse a cereja do bolo de tudo que está acontecendo. A gente vai ver uma movimentação maior nesse período. E logo após isso, a gente tem também, eu não me lembro que dia exatamente, mas depois eu trago para vocês. Júpiter também entrando em movimento retrógrado e se juntando novamente a Saturno no signo de Capricórnio. Então veja, gente, Saturno e Júpiter são dois planetas que participaram ativamente de toda essa transformação que a gente está vendo a nível mundial. Né? E Júpiter tem a tendência de expandir as coisas. E além disso, Júpiter representa governos, governantes, né? Autoridade. Então, junto com Saturno, fazendo essa conjunção e esse movimento de retrogradação, a gente vai ver aí estruturas governamentais sendo desafiadas fortemente, né? Então isso já está começando a acontecer. Isso que vocês estão vendo na CPI da saúde, esses indícios de manifestações aí, podem escrever que isso vai intensificar ainda mais, que ainda vai ter mais reviravolta, que ainda vai ter mais coisas saindo lá do fundo do baú, coisas que vocês nem imaginam que vão sair com relação a tudo isso que está acontecendo a nível mundial. Segredos serão desenterrados e a gente tem que estar preparados, muito preparados. Por isso, né, que eu quis vir aqui conversar com vocês. Por quê, gente? Porque nesse período onde tudo vai se intensificar e as lições vão aumentar, a gente vai ter que estar muito bem ancorados na nossa verdade, na verdade do ser, na nossa autoconsciência, autorresponsabilidade, enfim, ancorando o amor incondicional para a Terra. Por quê? Porque apesar da gente saber tudo aqui, ó, na cabeça, coisas virão lá do profundo do nosso ser. Coisas que a gente não estava nem esperando. Então, como eu relatei para vocês que aconteceu comigo, né? Medos que eu nem sei de onde apareceram. Então, por mais que a gente saiba aqui, coisas surgirão lá do fundo do nosso ser para a gente transmutar. E a gente tem que estar preparado. Preparado para transformar, para purificar, para limpar. Por quê? Porque o mundo, a Terra, Gaia, precisa da gente. Gaia precisa desse ancoramento.
Se a gente se deixar levar por essas energias que vão aflorar lá do fundo da nossa alma, a gente vai entrar numa energia de caos. E imagina todo mundo nessa energia, o que vai ser, né? Então é preciso que existam pessoas, assim como vocês, né, que estão aqui me assistindo e várias outras pessoas que estão despertando aí para tudo isso que é a nova era, a espiritualidade, o autoconhecimento, para que a gente possa ancorar a energia do amor incondicional. A energia do amor incondicional é quando a gente sai dessa questão de dualidade, essa questão de existe uma vítima, existe um vilão, um algoz, existe alguém que é culpado, existe culpas, existe sofrimento. Tudo isso tá na dualidade, gente. Toda vez que a gente olha para alguém e fala a culpa é dele, ou a culpa é minha, ou esse é vítima e esse é o culpado e esse é o vilão, isso é dualidade, né? São polaridades. E essas polaridades são criações da nossa mente. Nós vivemos no mundo das ilusões e nós estamos retornando para o mundo da verdade. Essa que é a transição planetária. Isso que é todo esse processo de transformação que a gente está passando. Mas se a gente continuar nessa energia de dualidade, ai, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, né? Isso é certo, isso é errado. Enfim, né? Toda essa polarização, a gente se desequilibra. O equilíbrio está aqui, ó, no nosso centro, onde não existe bom e mal, certo e errado, isso, aquilo, alto e baixo, quente e frio, né? Onde só existe o ser e só o amor. Essa é a coisa principal. Então, nesse período que vai de agora até lá por novembro, onde que a lição vai ser mais dura ainda do que já foi, a gente precisa estar muito consciente disso e muito autocentrado, para a gente não perecer, né? Não é questão de salvar o outro, salvar ninguém, ficar falando para as outras pessoas, não. Se você conseguir se manter ancorado, isso daí é a melhor coisa que você já pode fazer pelo planeta. Se manter no seu equilíbrio. Então, se vier medos, conversa com você. Porque, na verdade, essa parte que está com medo, é só uma parte de você. Não é você em essência, não é você por completo. Então, se essa parte surgir, olhe para ela. Não vá renegar ela, não vá fingir que não está acontecendo, não, olhe para ela. Fala, parte, eu te vejo, eu vejo você. Parte de mim que está com medo, você parte de mim que está com raiva, você parte de mim que quer culpar uma outra pessoa. Eu tô vendo você, mas não precisa disso. Está tudo bem, está tudo certo. E vá se acalmando, vá retornando para seu equilíbrio. E façam prática, gente. Então, né, da espiritualidade eu recebi que é muito bom nesse período a gente fazer o ancoramento do primeiro raio, né? O raio azul, o raio da verdade. Então, façam um ancoramento do primeiro raio. Vocês podem tanto visualizar o raio azul, né, a chama azul nos seus corpos, no seu terceiro olho principalmente. Então visualize aqui, né, a energia azul pulsando e trazendo a verdade, para que além desse caos, vocês consigam ver a verdade, que vocês não se deixem envolver por esse caos, porque na parte externa do planeta, né, na parte externa do mundo, a partir de agora até o final do ano, a gente vai ver muitas coisas ilusórias acontecendo, muitas bagunças, muito caos. E se a gente se deixar levar por isso, a gente se perde, se desequilibra. Então é preciso muito ancoramento para que a gente consiga ver a verdade além de toda a bagunça. Então, ancoramento da chama azul, do raio azul,
decretos, né? Vocês podem fazer, se vocês procurarem na internet, qualidades do raio azul. Aí vai ter lá uma lista de qualidades. E vocês podem fazer o decreto. Eu sou verdade, que é uma das qualidades. Eu sou força, eu sou coragem. E vão falando todas as qualidades e principalmente aquelas que vocês mais precisam, né? E vão se mantendo com aquilo. Então não deixem de fazer as práticas de limpeza, de equilíbrio, né? O que funcionar para vocês. Seja pisar com o pé descalço na terra, seja sair ao ar livre, tomar sol, fazer decretos, queimar um incenso, tomar um banho de erva, gente, faça o que vocês puderem fazer. Faça sessões de terapias para quem puder, né? Façam tudo o que vocês puderem, porque nesse período muitas coisas vão surgir lá, né? Como eu falei, lá dos cantos escuros da nossa alma. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa tratar isso. Por quê? Porque isso faz parte do nosso processo. É um processo de transmutação global que a gente está vivendo. É um processo de limpeza, é um processo de transformação. Então a gente não pode ir para frente sem antes deixar o velho para trás, né? Soltar o que já não serve mais. A gente não pode ir para frente sem esse passo que é tão essencial. Então a gente precisa dessas práticas, né? Cada um vai encontrar a prática que mais combina, que mais ressoa, mais façam. Porque é essencial para a gente não se deixar entrar nessa energia de caos. E agora, gente, eu tirei umas cartas aqui, porque vocês sabem que eu sempre gosto, né, de conversar com a espiritualidade antes de fazer as lives. E eu uso essa ferramenta do oráculo, né? É uma ferramenta que ressoa bastante comigo. Então, sempre antes da live, eu tiro alguns oráculos para confirmar e também para canalizar aí mensagens extras que a espiritualidade queira passar. E antes de eu entrar nessas cartas, né? Eu quero contar para vocês como que foi o processo que eu tive no dia 18. Que, como eu disse para vocês, né, eu fiquei com todo aquele medo, aquela ansiedade, enfim. E quando eu voltei para casa, eu fui fazer os meus processos de limpeza. E quando eu entrei nesses processos de limpeza, eu entrei em contato com uma equipe espiritual muito linda, que eles sempre aparecem, assim, e ultimamente eu tenho tido muito contato com eles, que eu chamo de... os índios ascensionados. Mas não é bem assim, tá? Então vou tentar explicar o que eles são. Eles aparecem para mim como índios, né? Como pajés, enfim, como uma tribo mesmo indígena, mas eles são seres que eles têm ligação mesmo, uma ligação muito forte com o planeta, como devas. Eles são seres que eles são responsáveis por ancorar toda essa cura planetária que a gente precisa. Então, eles estão trabalhando fortemente nessa transição planetária para ajudar que a gente se reconecte de novo com o planeta e para que a gente se cure como planeta, né? Porque cada um de nós faz parte desse planeta. Cada um de nós é uma célula, né, desse planeta. Mas hoje a maioria da população está desconectada da nossa ligação com o planeta. É o planeta e nós. E não, nós somos o planeta. E esses seres, eles estão atuando fortemente nessa transformação e nessa cura. E no dia 18 eu tive contato com eles e eles me mostraram, me explicaram esse processo de uma forma muito bonita, né? Então, em certo momento, eu virei de lado, fiquei na posição fetal, né? Foi me instruído ficar nessa posição fetal e eu me vi e senti que eu estava dentro da terra, dentro do útero da terra. E quando eu senti que eu estava dentro do útero da terra,
eles me mostravam como se eu fosse uma sementinha dentro do útero da Terra. E essa sementinha, ela estava se abrindo para crescer, né? Para sair uma plantinha dali. Então, eles me falaram que esse é o processo que a gente está vivendo como coletividade. É um processo de crescimento. Agora, a gente está dentro da Terra. Nós somos uma semente que está se abrindo. E eles me explicaram que se a gente ficar na superfície desse processo, ou seja, né, só focado ali na superfície daquela semente, porque a semente, gente, quando ela se abre, né, para sair a plantinha, o que que acontece? Ela se despedaça. Então aquela semente que estava bonitinha, certinha, né, com uma casca dura ali, protegidinha, ela se torna vulnerável. E esse processo de transformação faz com que toda a parte da superfície da semente se abra, né? É um processo que, se você ficar ali na superfície, parece que a semente está morrendo, não é? Parece que a semente está morrendo, parece que a semente está sendo despedaçada. E essa é a sensação que a gente está tendo como coletividade. Parece que a nossa realidade, tudo que nós conhecíamos até então, está sendo despedaçado. Parece que nós estamos morrendo, mas na verdade nós não estamos morrendo. Nós estamos crescendo. E foram isso que esses seres, esse coletivo, me mostrou. Que quando a gente volta para a essência das coisas, lá para o centro da semente, a gente percebe que lá do centro da semente está saindo uma energia de vida. E essa energia de vida, ela vai dar origem a essa plantinha que vai subir pelo caminho da terra e vai sair da terra em direção ao sol e formar uma, né, linda plantinha, uma árvore, enfim. Então é todo um processo de crescimento que a gente está vivendo. Parece que nós estamos sendo despedaçados. Então, tudo que a gente conhecia sobre o mundo e sobre nós mesmos está sendo redefinido. Agora até lembrei, né, da notificação do Google. Todos os processos estão sendo redefinidos. Com certeza, gente. Todo o nosso ser está sendo redefinido. Então, quem nós somos em essência? Por isso tanta autoconhecimento que a gente está fazendo coletivamente. Porque essa é a hora da gente se questionar quem é que nós somos em essência. Isso aqui que até então eu achava que era eu, será que sou eu mesmo? Então é um processo de transformação muito intenso, tão intenso que se a gente ficar só na superfície desse processo de transformação, é um caos que a gente encontra. Parece, né, que a gente está ficando louco, crises de loucura, enfim, né? Mas se a gente for para o centro desse processo e ver a essência, nós vamos encontrar a paz. É isso que esse coletivo me trouxe de mensagem. E é isso que eu acredito realmente, né? É o que os pleiadianos sempre falaram do olho do furacão. Se você estiver, né, nas bordas do furacão, o que você vê? Caos. Mas se você estiver no olho do furacão, é pacífico. Então é exatamente isso. Esse é o momento para nós estarmos no centro do nosso coração, na nossa essência. E assim nós encontraremos paz no meio de todo esse aparente caos externo, porque não é um caos real, mas é um aparente caos, né? Porque todo esse processo de transformação e de crescimento que nós estamos vivendo precisa dessas mudanças que a gente está vendo. Legal, gente? Então eu vou confirmar aqui para vocês tudo isso que eu recebi, né, com essas cartinhas. Deixa eu ver aqui, que eu não consigo acompanhar, desculpa. Sonhos com coisa que achava...
muita coisa, muitos sonhos ultimamente, muita gente tendo sonhos, pesadelos, sonhos perturbadores, né? E isso faz parte desse processo coletivo que a gente está vivendo muito. Então, gente, olha só as cartas que eu tirei aqui. A primeira carta, ilumine a sombra. Olha que lindo, né? É isso que está acontecendo. Então, todas as nossas sombras estão vindo lá dos recantos escondidos da nossa alma para serem transmutadas. Ancore a sua luz, né? Em toda esse processo de transformação e de transmutação dessas sombras, é preciso que a gente ancore a nossa luz, a nossa verdade, né? A nossa essência, com certeza. E se alinhe com o universo. E aqui, gente, é muito claro, porque aqui essa carta ela traz a mensagem: navegue nas distrações. Então, o que que acontece? Para a gente se ancorar, né? Estar realmente ancorado, a gente não pode dar bola para todo esse caos aqui que vai estar, né? A mídia colocando, enfim, né? Um monte de desinformações aí que a gente já sabe que acontece. Se a gente ficar sintonizado com esse monte de falação, e isso e aquilo, e será que é isso ou aquilo, será que a vacina é boa, é má, será que isso, né? A gente sabe, né, como que é. Se a gente ficar sintonizado com isso, a confusão mental não permitirá que nós estejamos em equilíbrio. Então, para que nós nos ancoremos, a gente precisa aqui navegar além das distrações, né? Deixar tudo isso de lado e não se conectar com esse falatório aí. Se conectar com o nosso ser, né? Estar o mais interiorizado possível. Não ficar, né, se deixando aberto aí para todo esse falatório. E, né, aqui eles trazem também, né, uma questão do inesperado, né? Então aqui as cartas da lua, o baralho da lua que eu gosto de tirar, eles trazem o masculino, a abundância e o inesperado. Então, o que que essa mensagem traz? É que a gente tem aqui uma abundância que está vindo muito forte para o planeta, né? Tudo isso que a gente está passando é para levar a gente para um lugar melhor. Eu até ontem mesmo estava pensando na profecia de Chico Xavier, né? Que falava que até 2019, se a gente não entrasse em uma guerra, a gente ia ver mudanças, né? Nunca esperadas antes, avanços tecnológicos, enfim, muita coisa boa acontecendo. E é isso que está nos esperando, né? Mas por que a gente não tá vendo isso acontecer? Porque tudo isso que a gente está passando faz parte do processo. Essa abundância que a gente está esperando, ela não pode acontecer se o velho não for eliminado. É preciso uma limpeza. E é isso que a gente está vendo agora acontecendo, que parece que a gente está sendo despedaçado, que o mundo está sendo despedaçado, mas não, é a questão da sementinha. É a sementinha desabrochando para o crescimento da planta, né? Então, por isso o inesperado. Então, muitas coisas virão aqui que a gente jamais imaginaria. E coisas boas, tá, gente? Não é só loucura, não. Então, a loucura, ela tá aí, né? Tá todo esse caos, tá todo esse incômodo, mas isso daí é só uma aparência. Porque por dentro, né, na essência de todo esse processo, é o nosso crescimento que tá levando todos nós como coletividade a um lugar melhor. Então, a gente tem aqui Serapis Bey trazendo a mensagem da ascensão, né? Como assim, né, gente? Quem não imaginava isso, né? Então, toda essa conversa,
essa união aí, esse despertar coletivo, né, sobre a ascensão, é porque é isso mesmo. É isso mesmo. E agora não é a hora de falar, isso daí é distração das sombras, porque as sombras não querem que a gente ascenda. Quem tá falando isso, gente, não entendeu ainda o processo. Ainda tá na superfície, ainda tá na dualidade, onde existe bom e mal, certo e errado, um culpado, uma vítima. Quem tá falando esse tipo de coisa é porque ainda tá nesse tipo de energia. Mas não, é voltar para a essência, é voltar para a fonte. E saber que todo esse processo que a gente está passando já é ascensão, já é transformação, já é transição planetária, já é tudo isso, gente. A gente tá no meio do processo, a gente só tá crescendo. Só é preciso abrir os olhos e ver, né? Então achei interessante que todas essas cartas, elas vieram forte aqui, com uma menção ao terceiro olho, que é o olho da alma. E é esse olho que a gente tem que usar para navegar nesse período. E, gente, abrir o terceiro olho não é ficar enxergando espírito, anjo, sei lá das quantas, não é ser clarividente. Abrir o terceiro olho é você conseguir acessar a verdade além das aparências. É você ver com o coração. Não é ver imagens, mas é ver a verdade em essência, que está além das imagens. Por quê? Porque as imagens são produzidas com o pensamento. E quando você está no seu coração, você volta pro silêncio. Não é preciso fazer imagem, é preciso só entender e compreender a verdade. Então, gente, eu recomendo muito um curso em milagres. Se vocês quiserem entender, né, essa questão de você ver de verdade, tem umas lições lá maravilhosas. Eu acho que é a lição 15, a lição 17, é maravilhoso. Leia um curso em milagres, que esse livro é um conhecimento verdadeiro, crístico, que traz essa questão de você ver além das ilusões, né? Não é com os olhos, não é imagem, mas é a verdade do ser. Legal, gente? E para finalizar tudo isso que a gente tem aqui, eu sempre gosto desse baralho, que é o baralho Maia, né? E a gente tem aqui a energia do Kawak. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas eu quero até ler para vocês verem, né, como que esse processo que a gente está passando tem tudo a ver, né? E aqui tudo sincronizado. Então, o que é esse arquétipo representado pelo Kawak? Ele é o arquétipo da tempestade, do fogo, da chuva. E as qualidades são desapego final, purificação, transformação, ativação do corpo de luz, ser do trovão, o caminho de luz, iniciação pelo fogo, o êxtase da liberdade. Então, qual que é o aspecto sombra desse arquétipo aqui? O aspecto sombra é negação, medo do desconhecido, problemas com vício, sentimentos fortes de desespero e separação da fonte, julgar a sua transformação física, sentimentos de futilidade e desespero. Então, gente, o que é estar, né, no aspecto sombra desse arquétipo? É tudo isso que a gente está vendo coletivamente, não é? É ficar com medo, é ficar sentindo separado um dos outros, né? Quando a gente está separado, quando a gente se sente separado, a gente olha para o outro como nosso inimigo. Então, por exemplo, se o outro está doente, a gente já está aqui, ai meu Deus, socorro, não chegue perto de mim, não tussa perto de mim, eu vou pegar. Isso é separação, né? Por que Jesus ia lá no meio dos leprosos, todo mundo falava assim, o que você está fazendo aí? Né? Trazia o medo e ele não ficava com medo. Por quê? Porque ele via a verdade além da separação.
E esse é o momento da gente começar a sintonizar com essa verdade, né? Porque se a gente sintonizar com o medo, com a negação e tudo isso, a gente tá abrindo a porta aí pro mal, porque o mal, ele não existe, o mal a gente cria, né? E aí, gente, o que também é interessante, né? Julgar o seu processo de transformação. Esse é o aspecto sombra. Por quê? Porque a transformação tá acontecendo, mas você julga ela, né? Tipo assim, ai, precisava acontecer isso no planeta para mudar, né? Tipo assim, ai, não podia de repente a gente acordar e tá na 5D, precisava acontecer uma pandemia. Isso é julgamento, né? Como que a gente sabe o que é que vai levar a gente por essa transformação? Se a gente soltar, confiar no processo, confiar na sabedoria maior que está regendo tudo isso, a gente vai chegar nesse lugar mais rápido e mais, né, pacificamente. Agora, se a gente ficar julgando ali, ah, mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que foi desse jeito, mas nunca vai acabar isso, aí a gente está caindo no julgamento. E aí as coisas não andam, ou melhor, né? Andar vai andar, mas vai andar sofrido. E pra quê, né? A gente não quer isso. A gente quer navegar por esse período bem de boa, né? Bem legal. Então, justamente, qual que é a transformação desse aspecto sombra? É se libertar da negação e do julgamento da nossa experiência. Acessar o nosso ser, a essência do nosso ser. E permitir que essa essência, né, essa essência do nosso ser, nos guie através desse período de mudanças. Porque o nosso ser, ele está pronto para nos guiar, né? A gente só precisa se abrir para permitir que essa orientação venha. Então, entregar essa sua transformação para o universo, para a sabedoria maior e se libertar de todas as coisas que perpetuam a sua permanência na separação. Então, tudo que é ilusão, tudo que te faz ficar ainda na ilusão de separação, a gente tem que ir se libertando um a um de todos esses processos. E assim a gente se liberta. Afirmação. Eu estou purificando e transformando o meu eu, acendendo o meu corpo de luz e me curando de toda a separação. Eu estou purificando e me transformando, acendendo o meu corpo de luz e me curando de toda a separação. É isso que a gente está passando, gente. É esse o processo, é isso que está acontecendo, né? E eu vou tirar uma foto disso aqui e vou passar para vocês, porque é muito legal esse arquétipo aqui do Kawak, né? Então ele fala assim que quando vem essa carta do Kawak, significa que nós estamos passando por um profundo período de aceleração e transformação. É a libertação final do ego para a essência e nos braços do ser divino. Então, gente, é justamente isso, né? Tudo isso que a gente está passando é libertação final. É preciso, né, que aconteça todas essas coisas, mas parece, né, que tá um caos, parece que estamos morrendo, parece que está o mundo acabando, mas não é isso, é uma transformação. E essa transformação é para o nosso crescimento, para nos levar a um lugar melhor. Então, aguentem, gente, aguentem firme. Até novembro, até o final do ano, né? Vai ter ainda muitos desafios, a gente ainda vai ver muita loucura, muitas coisas, né, que parecem caos externo, mas se a gente se ancorar na gente, no nosso ser, no nosso eu, ficar centrado, não ficar dando bola para essas coisas que falam por aí, nas mídias principalmente, a gente vai passar
por tudo isso tranquilamente. E a partir de novembro aí as coisas vão mudar e a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Então, para quem já tá, né, longe desse bafafá aí e vendo notícias, né, de científicos, enfim, todas essas coisas, eu acho que vocês estão percebendo. Não sei se é só eu, mas toda vez que eu olho lá, tem notícia de descobrimento de arqueologia, um monte, né, de descoberta arqueológica, descoberta científica, enfim, um monte de avanços científicos e arqueológicos e coisas boas acontecendo com tudo isso, né? Então a gente só vai ver isso mais e mais intensamente daqui para frente, até que vai chegar um ponto onde que as coisas vão finalmente se liberar, né? A gente vai se liberar dessa parte mais crítica da transformação e a gente vai fluir como uma plantinha indo em direção à luz, com certeza. Deixa eu ver aqui. Como passar por tudo isso sentindo uma dor tão grande de perder um filho? Estou sem chão. Lu amada, primeiro saiba que eu estou com você, né? A gente já conversou. É realmente um processo muito intenso e eu até quero fazer algum processo aqui para falar sobre luto nesse período. Por quê? Porque essa situação de perder alguém que você ama é uma situação que está trazendo muito desequilíbrio, né, para várias famílias, muita tormenta, mas também muita transformação. Então, essa questão de perder os seus entes queridos, né, por mais dolorido que seja e difícil que é uma questão que está trazendo uma percepção, uma abertura sobre a nossa ligação com o mundo espiritual, que a gente não perde ninguém, eles só passam para o outro lado, mas esse outro lado está aqui, é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente percebe que não há separação dos desencarnados e dos encarnados, a separação, né, em todos os aspectos, na verdade. Porque quando a gente se liberta dessa separação, também a separação que é representada pela morte, a gente se liberta. Então, por mais que seja difícil, isso é um grande chamado e quem está passando por isso escolheu como alma, né, passar aí por um grande processo de desapego. É um grande processo de desapego do material, porque na parte espiritual estamos todos conectados, né? Então, todos os parentes que se foram, eles realmente não foram. E é entender a escolha e o caminho de cada um. Então, gente, esse processo de luta é um processo que a gente tem que falar com mais profundidade, né? Mas é um processo muito intenso e que está trazendo transformação consciencial, mental e física para nós como coletividade. Por quê? Porque nós, como coletividade, escolhemos passar por esse processo e quem foi também escolheu, porque nada acontece por acaso. Então ninguém vem para esse mundo por acaso e ninguém vai desse mundo por acaso. E isso é uma grande lição, que quando a gente entende, compreende lá no fundo da nossa alma, a gente começa a ver essa questão de morte de uma forma diferente. Então, minha linda Lu, né, fique bem, fique firme, fique ancorada no seu ser, sabendo que o seu filho escolheu aquilo que seria o melhor para o caminho da alma dele. E você, junto com ele, escolheu isso coletivamente. Eu sei que é complicado a gente falar isso de escolhas, por quê? Porque as escolhas a gente não lembra aqui, mas elas são feitas. E é tudo para o melhor.
é tudo para o nosso bem e é tudo para a evolução. Então, eu quero agora eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é assim, lindo um processo que eu tive, né? Foi um atendimento que eu fiz, eu atendi uma pessoa, e essa pessoa, ela tem, né, enfim, ela tem uma religião que não acredita em vida após a morte. E eu atendi essa pessoa. E essa pessoa, durante o atendimento, ela foi pro útero, e no útero ela cessou o contato com o mentor. E esse mentor levou essa pessoa para um lugar para explicar para ela o processo de vida e morte, o processo de reencarnações, né? E a forma como esse mentor mostrou esse processo para essa pessoa foi lindo. Por quê? Porque essa pessoa, ela se via numa praia, e nessa praia ela estava deitada e via o nascer e o pôr do sol, o nascer e o pôr do sol, o dia e a noite passando de forma muito rápida. Enquanto ele via isso, o mentor passava informações para ele, que isso era o nosso processo encarnatório, que o que aqui a gente considerava como uma eternidade de uma vida era só um suspiro em frente à eternidade do nosso ser. Então, as nossas vidas, elas passam como se fossem dias e noites. É muito rápido. Aqui parece longo. Aqui parece um processo muito, né, longo. Mas, na realidade, na essência do nosso ser, isso é só um suspiro. E isso que a gente vive aqui está levando informações para o nosso eu central. E esse eu central é o que é o verdadeiro ser. É o que passa por tudo, é o que tem a informação de todas as vidas. Então, gente, aqui a gente só está vendo uma parte. A gente só tem conhecimento de uma vida, né? Mas a figura é muito maior, a verdade é muito maior do que a gente possa conceber. E quanto mais a gente se permite se abrir para isso, mais a gente começa a perceber. E a gente vai, tá? Porque tudo isso que tá vindo pro planeta é justamente para a gente ter essa percepção. Então não é à toa que essas terapias de regressão, né, de registros acásticos, enfim, todas essas terapias, essas técnicas que estão vindo para você entrar em contato com as suas outras vidas, elas estão acontecendo justamente para que a gente tenha essa percepção aumentada sobre quem de fato nós somos e qual a ligação entre uma vida e outra e por que a nossa alma escolhe as coisas que escolhe, né? Então, quando você vai para outras vidas, você percebe, olha, então eu encarnei aqui, escolhi essa mãe e esse pai, por causa disso. E daí, aquelas coisas que antes você se achava vítima, né? Porque meu pai me abandonou, isso e aquilo outro. Aí, quando você acessa vidas passadas e você vê que, às vezes você que abandonou seu pai na outra vida, ou às vezes era combinado mesmo, não era? Era só para ele te dar o dom da vida, que já é muito. Então, você começa a cair por terra todos esses julgamentos. E tudo que a gente tinha por certo, de repente muda, se transforma. E a gente começa a ver a verdade, né? Então é um processo, gente. Cada um vai passar por esse processo da sua forma particular. E o que eu tenho para dizer para vocês é: não julguem. Não julguem esse processo de transformação, porque tudo isso que está acontecendo, mesmo a morte, gente, eu sei que é, né, complicado de falar, mas mesmo a morte é e faz parte desse nosso processo de transformação coletivo. E isso é para o engrandecimento das nossas almas, de todas as nossas almas. Nós
somos um. Tudo que acontece com o nosso próximo está acontecendo com a gente também. Então não tenham pena nem de quem ficou, nem de quem foi. Por quê? É engraçado isso, mas quando você se abre cada vez mais para o autoconhecimento, a gente não tem pena, tá, gente? Não é dureza do coração, mas é entendimento, compreensão. Por quê? Porque quando você compreende que tudo faz parte das nossas escolhas como alma, a gente não tem pena. Por quê? Porque é uma coisa melhor, sabe? É igual você ficar chorando pela sementinha que tá se abrindo. Coitada da semente, tá se abrindo. Ela não tá morrendo, ela tá crescendo, ela tá evoluindo, ela tá se transformando. Então, quando você se permite se abrir para esse processo maior, esse processo que aqui no planeta a gente tá começando a perceber ainda. É mínimo, mas a gente já tá começando a abrir o olho. E daqui a pouco a gente vai ver mais e mais e mais e mais. Então, enquanto a gente ainda não tem essa percepção, o melhor que a gente pode fazer é não julgar. Não julgar, se deixar levar. Saber que tudo é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. Tudo é para o nosso crescimento. É só isso que a gente precisa saber. E sabendo disso, confie, se entregue. O que for para acontecer, vai acontecer. E a gente vai estar num lugar muito, muito melhor. Ano que vem, antes disso, esse final do ano, né? A gente vai estar, sim, num lugar melhor. Já estamos, por mais que não percebamos, nós já estamos nesse lugar melhor. Tá bom, gente? Vou fazer, Lu, pode deixar, vou fazer sim, porque eu sei que é um processo muito profundo para eu falar só rapidamente aqui, né? Eu vou fazer uma live só sobre o luto, porque eu sei que muitas pessoas estão precisando, né, nessa vida, mas enquanto isso, eu aconselho quem está nesse processo, quem está passando por esse processo, acessar um canal chamado Quem Somos Nós. É um canal no YouTube que trata sobre experiências de quase morte. Então, quando você começa a ouvir esses relatos de experiências de quase morte, você começa a compreender melhor como que se dá esse processo de desencarne. Então, eu recomendo bastante, gente. Inclusive, tem um vídeo recente deles que fala sobre o Covid, né? Então, uma pessoa que ela teve experiência de quase morte com Covid. E é maravilhoso, gente. É surpreendente, assim. É muito legal pra gente expandir a nossa consciência. O Amonzinho tá chegando a qualquer momento já. Olha, vamos ver. Eu tô achando que é dia 30, gente. Tá me vindo na intuição. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Mas, de qualquer forma, semana que vem eu já faço 37 e a partir de então, qualquer dia, ele já tá vindo. Legal, gente? Então eu fico por aqui. Espero ter contribuído no caminho de vocês. Foi muito bom esse papo para matar a saudade. Eu vou ver quando eu vou retornar, né? Porque agora tá um processo muito intenso aqui com a chegada do Amonzinho. Mas eu vou voltar com muitas, né, informações, muitas compartilhares, porque esse processo tem sido muito, muito transformador para mim. E às vezes eu quero vir aqui compartilhar tudo com vocês, mas eu tô respeitando o meu momento de me interiorizar, né, e de viver isso primeiro. Então, quando eu completar esse processo, eu com certeza venho aqui compartilhar tudo. E é isso aí, gente. Gratidão. Ai, também te amo. Também amo vocês. Beijo, gente. E uma bela transformação para todos vocês, porque daqui até o final do ano muitas coisas acontecerão e tenho certeza que final do ano estaremos renovados,
purificados e transformados para melhor. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até.